eu acho que entra num padrão, é aquilo que eu falei de umas das causas, que são as causas ambientais, doutorado. Eu acho que é imposto desde cedo na vida, sobretudo das mulheres, um padrão a se seguir. Né? A televisão está aí para mostrar isso, hoje em dia o Instagram, as redes sociais, e a gente entra naquele estado de comparação. Só que nós nos esquecemos que nós somos seres individuais, né? Então cada um tem uma altura, cada um tem um quadril, cada um tem uma cintura. Existe sim dentro da nutrição aquilo que chamamos de peso ideal, peso saudável, mas para cada um é diferente. Então o meu peso ideal não é o peso ideal da doutora Ana, não é o peso ideal dos telespectadores. Então nós precisamos entender a individualidade de cada um. É por isso que dentro da nutrição nós geralmente fazemos um planejamento alimentar individualizado, que aquilo que funciona para mim não funciona para o outro. Mas eu acredito, doutora Ana, que é mesmo essa cultura. É muito importante. Falar sobre alimentação é falar sobre vida, é falar sobre saúde, é falar sobre comportamento e rotina, acima de tudo. Então, hoje vamos aprender muito sobre isso. Mas, doutora, antes mesmo dos transtornos existirem, existiu uma Laiane lá atrás, uma menina brasileira de São Paulo, em que viu uma escolha a ser feita antes de entrar para a faculdade, se calhar já pensava nisso ou não. Então eu queria que nos contasse um bocadinho mais. Como é que escolhe ser uma nutricionista? Doutora Ana, eu digo que eu não escolhi a nutrição. A nutrição é que me escolheu e me encontrou. É assim mesmo. Então, ali na minha adolescência, eu não tinha muito conhecimento daquilo que era a nutrição, o que um nutricionista fazia, era muito distante da minha realidade. Talvez assim pela televisão, pela mídia, raramente. E justamente ali, ao sair da escola para entrar na vida acadêmica, no ensino superior, eu me vi frente a decidir o meu futuro. Né? E aí gera aquela instabilidade, aquela ansiedade no adolescente. Só que eu sempre soube que eu queria cuidar de pessoas através da área da saúde. Então eu transitava aí entre medicina, entre odontologia. Eu como não sabia muito da nutrição, perto de fazer a prova para entrar na faculdade, concorrer à bolsa. No Brasil vocês chamam de vestibular. É o vestibular para entrar na faculdade. Só que eu queria concorrer à bolsa, porque eu não tinha... E meu marido, que na época era meu noivo, me deu uns cursos da área da saúde para eu conhecer mais as opções. E quando eu li sobre nutrição, eu fiquei muito encantada e curiosa. Foi então que eu decidi trocar de última hora mesmo, acho que um dia antes do vestibular, fiz a minha inscrição, coloquei como primeira opção nutrição. E quando eu entrei, eu não sabia bem o que era nutrição, eu fui descobrir no curso. Foi aprender na prática. Na prática. E eu me encantei, porque eu entrei com uma mente muito fechada, assim como a sociedade ainda tem, de que nutrição só tem a ver com emagrecimento, uma questão estética, e eu descobri que eu podia cuidar de pessoas através da alimentação. Então isso me encantou, me apaixonou, e de lá para cá temos aí atuado na área desde a minha formação, já são 6 anos. Bem, eu acho que todo mundo está curioso. E se eu não fizer essa pergunta, eu vou ser... Ai, meu Deus. Por que nós temos uma brasileira em Angola? Como é que vem parar em Angola, doutora? Eu sei, só para avisar, é minha amiga. Mas para vocês estarem em sintonia aqui, porque que ela é minha amiga, doutora, por favor, conta como é que veio o tema. A mãe da Vissolena. É isso mesmo. Bom, eu sou casada, né? Sou mãe de uma menina aí de quase 4 anos. Que linda. Sim, obrigada. Uma fofura. Eu sou uma brasileira que não está perdida em Angola. Fui muito bem encontrada, muito bem acolhida por este país, pela província de Benguela. Mas cheguei aqui através do meu marido. Okay. Então eu conheci um angolano lindo. Lá no Brasil, ele estudava lá. Ai, os nossos irmãos amigos. E aí nos conhecemos na igreja, e já são aí 11 anos juntos, vai fazer no final do ano.
Exatamente. Eu já disse, você já vai entender, Angola, acho que há uns 3 ou 4 anos, acho que uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. Continuo dizendo, doutora. Muito obrigada. Até porque já é mais benguelense do que muita Já gente. estou bem acostumada. Já estou há 5 anos aqui em Benguela, em Angola, né? Mas atuando mesmo na área profissional, onde a porta de entrada foi a Tchombela Psique, são 3 anos. Bem, falando da Tchombela Psique, vocês sabem que a Tchombela Psique é uma empresa de saúde mental, onde nós temos várias áreas de atuação, e uma das áreas que nós temos também é nutrição. Mas muita gente deve estar a perguntar, mas se vocês são da área de saúde mental, por que, doutora Laiane, nós temos nutrição dentro da Tchombela Psique? Por que a doutora foi recrutada, não é? Para compor essa equipe maravilhosa. Entenderem. Tem aquela frase, né? Nós somos aquilo que comemos. É uma frase bem clichê, mas eu gosto de usar. Porque o nosso hábito alimentar, tudo aquilo que a gente ingere, o nosso comportamento alimentar vai se refletir aí na nossa saúde mental, de diferentes formas. Então, dependendo da forma como a gente se alimenta, aquilo pode ter um impacto positivo, mas pode ter um impacto negativo. Então, a nutrição está aí para dar esse suporte aos nossos pacientes. Ouviram? Tchombela Psique também tem a nossa nutricionista, que é muito boa, tem resultados maravilhosos. Então, vocês, se precisarem, já sabem que a doutora Laiane está conosco. Podem marcar as suas consultas para conseguir, então, ter os resultados que vocês desejam a nível do vosso corpo. Doutora, falando do nosso tema, eu queria que falasse um bocadinho que tipo de transtornos alimentares existem, para a gente poder depois nos guiarmos e se calhar falamos de algum deles com uma clareza maior. Tá. Existe uma gama muito vasta de transtornos alimentares, são inúmeros, se nós dermos um Google aí vamos encontrar muitos. Mas acho interessante a gente focar pelo menos em 3 ou 4 transtornos alimentares, que são a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, tem a compulsão alimentar, que está crescendo muito aí na sociedade. E outro ponto interessante de tratarmos é a seletividade alimentar, que é um transtorno também. Ok. Tem particularmente algumas crianças com autismo. Exatamente. Vamos já falar sobre isso. Doutora, como é que um transtorno alimentar aparece na vida da pessoa? Como é que, de repente, o pai e a mãe dão os alimentos, dão tudo cuidadinho, não é? São os provedores, e de repente nós temos uma adolescente que começa a ter bulimia, por exemplo. Nós precisamos entender os fatores que podem desencadear aí, os transtornos alimentares, as causas. Né? Então, nós podemos aí citar pelo menos 3. São eles fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores ambientais. Quando nós falamos de fatores biológicos, nós estamos falando de genética. Então, se tem algum familiar ali no histórico clínico daquele paciente que tem algum transtorno psicológico que pode enraizar de alguma forma o transtorno alimentar, pode ter uma relação. Pessoas que têm uma disfunção hormonal, né? Então, nós sabemos que os nossos hormônios aí conseguem reger as nossas emoções, os nossos sentimentos, então pode levar também a um transtorno alimentar. E também deficiências nutricionais. Nós não vamos falar aqui muito disso hoje, mas tem gestantes, por exemplo, que têm a vontade de se alimentar de de coisas que não são alimentos, né? E vem por uma deficiência nutricional. Aqui nós temos um hábito que é o barro. A terra, o tijolo, o sabonete, e isso vem de carência nutricional, né? A base é nutricional. Quando nós falamos de fatores, causas relacionadas à psicologia, a doutora Ana tem mais prioridade para falar, então nós estamos falando de ansiedade, de depressão, de traumas na infância, então pode ser aí uma violência doméstica, um abuso psicológico, um abuso sexual, ou mesmo um transtorno de base, como o transtorno do espectro autista. E por fim, quando falamos do fator ambiental, nós estamos falando aí, por exemplo, da mídia, que tem uma influência incrível sobre o padrão de beleza, então acaba impondo aí alguns padrões que as pessoas se sentem cobradas a se comparar esteticamente. São os casos, por exemplo, de atrizes, de modelos,
de esportistas na área de balé, de ginástica. Então, eles se sentem cobrados por uma cultura, por exemplo, da magreza, né, e acabam desencadeando esses transtornos, ou até mesmo por uma disfunção na família, na estrutura familiar, né? Então, tem pessoas ali que desde cedo a mãe fica cobrando: você é muito gordinho, você é feio, você não pode comer muito. E aqui em Angola já ouvi muitas mães falarem assim com suas crianças sem perceber a gravidade, a profundidade disso, o impacto que vai ter aí na adolescência. Acaba despertando. Ai, então essas são essas crianças. Doutora. Que falavam que eu acabava a dispensa toda. Oh, meu Deus. Doutora, qual é a diferença entre transtorno alimentar e distorção da imagem? Tá. Quando nós falamos de transtorno alimentar, nós estamos falando aí de um comportamento alimentar. Okay. E a distorção de imagem, ela é uma das causas que leva ao transtorno. Acho que até podemos entrar na anorexia dessa forma, né? Então, um dos transtornos alimentares que podemos citar é a anorexia nervosa. A anorexia nervosa, ela acontece tanto para homens quanto mulheres, mas é mais comum no gênero feminino, né? E a gente vê uma incidência maior aí entre adolescentes, crianças de 12 a 17 anos. E qual é a característica, o comportamento de uma pessoa que tem anorexia nervosa? Geralmente ela tem uma preocupação excessiva com o ganho de peso dela, só que ela tem aí essa percepção de imagem errada sobre si. Então ela se olha no espelho, mesmo estando abaixo do peso, mesmo estando desnutrida, que é um quadro mesmo da anorexia, ela enxerga-se de maneira como se estivesse obesa, com sobrepeso. Então ela tem essa distorção de imagem. E o que ela faz com essa distorção de imagem? Ela quer compensar aquilo de alguma forma, então ela recai aí nas dietas restritivas, procura aí comer o menos possível ao longo do dia, faz jejuns extremamente prolongados, exercícios exagerados, tudo para perder aquilo que ela já não tem, porque ela geralmente já se enquadra num quadro de magreza extrema, de uma desnutrição. Né? E algo perceptível no comportamento dessas pessoas, doutora Ana, nós vamos ver que é diferente da bulimia, que é um pouquinho mais oculto. Quando falamos de anorexia, a fala dessa pessoa frente à alimentação, aquilo que ela pensa de alimentação, a forma como ela se comporta e até a fisionomia física dela é evidente que está enquadrada no transtorno alimentar. Doutora, nós temos um péssimo hábito e é muito comum aqui em Angola. Eu vejo quase todas as mulheres a fazerem o mesmo erro, que é as dietas anárquicas, podemos, o nome certo é esse, que atira a primeira pedra quem nunca fez e que tomam chás quer dizer, vão para a internet agora, porque a internet antigamente era porque a amiga disse e hoje é... A nossa amiga agora é a internet. É a internet e tomam chás e fazem os jejuns, como é que tem jejuns intermitentes, sem acompanhamento. Nós já sabemos que no caso que a doutora falou sobre a bulimia e a anorexia, nós temos casos que levaram até a morte e há exemplos mundiais de cantoras, atrizes, modelos muito famosas que nós perdemos, infelizmente, por causa desses transtornos. Mas nessas dietas, quais são as consequências a nível do corpo, mente, que as mulheres e os homens agora também estão entrando na moda. Que podem ter, doutora? Tá bem. Eu costumo dizer assim, doutora Ana, não existe milagre. As pessoas querem resultado rápido, elas não ganham peso de um dia para o outro, mas querem perder de um dia para o outro. E aí que entram aí o mercado, né, em junção com aquilo que as pessoas procuram, e acabam criando aí medicações ou chás que muitas vezes não tem aí uma orientação médica. E quando a pessoa entra nesse vício, porque acaba viciando, né, doutora Ana? O impacto na saúde mental, na saúde física dessa pessoa pode ser enorme. Então, nós temos pessoas, conheço até no meu ciclo de amizade, pessoas que já foram parar no hospital internadas por problemas hepáticos, por causa de chás que foram produzidos aí sem a devida orientação médica ou nutricional. Então, eu acho que não vale a pena. O que vale a pena é a alimentação saudável, a nutrição. Não tem segredo.
exercício físico e alimentação. Então, não confie em chás milagrosos, receitas milagrosas. Aquilo que sempre funcionou, continua funcionando. A alimentação saudável. Né? E quando as pessoas acabam entrando nesse vício, é uma porta de entrada para o transtorno alimentar. Sim. Né? Então, ela vai querendo cada vez mais procurar soluções rápidas e pode aí desencadear uma bulimia, uma anorexia. Tem alguma doença a nível físico que as pessoas podem adquirir por fazer essa dieta maluca? Alguma doença, por exemplo, problema no rim, problema alguma área específica do corpo que pode, por consequência dessas dietas e desses jejuns? Sim. Nós temos aí casos de doenças hepáticas no fígado, como eu falei, temos casos de doenças renais, gastrointestinais, então tem muitas pessoas aí com problemas seríssimos de gastrite por fazer dietas muito restritivas ou por fazerem esses chás, então acaba tendo um impacto na saúde física muito e levando aí a cada vez mais ansiedade, depressão, por não conseguir atingir a meta ou objetivo esperado, então... Doutora, a pergunta que me interessa lá, por que as pessoas procuram tanto eu não sei se é retificação, e nós falamos disso, eu trouxe aqui a Cristina Neves, a gente falou sobre aparência estética, eu fiz a mesma pergunta. Quis manter essa mesma pergunta para si, porque por que as pessoas têm essa sede de aparência, de aparentar algo que ou elas não têm, ou elas não são, ou elas não... Se calhar até nem pode ser, porque nem todos nós vamos ser magros. Alguns de nós nem temos a altura de ser magros, porque, aliás, o corpo de ser magro, porque uns são mais altos, outros são... Por que nós temos essa sede, doutora? Ai, doutora Ana. Como me perguntar isso? Você me fez lembrar de um caso, uma paciente que chegou para mim com uma foto. Assim. A percepção, eu acho que entra num padrão, é aquilo que eu falei de uma das causas, que são as causas ambientais, doutora. Eu acho que é imposto desde cedo na vida, sobretudo das mulheres, um padrão a se seguir. Né? A televisão está aí para mostrar isso, hoje em dia o Instagram, as redes sociais, e a gente entra naquele estado de comparação. Só que nós nos esquecemos que nós somos seres individuais, né? Então cada um tem uma altura, cada um tem um quadril, cada um tem uma cintura. Existe sim dentro da nutrição aquilo que chamamos de peso ideal, peso saudável, mas para cada um é diferente. Então o meu peso ideal não é o peso ideal da doutora Ana, não é o peso ideal dos telespectadores. Então nós precisamos entender a individualidade de cada um. É por isso que dentro da nutrição nós geralmente fazemos um planejamento alimentar individualizado, que aquilo que funciona para mim não funciona para o outro. Mas eu acredito, doutora Ana, que é mesmo essa cultura da magreza. Eu posso contar um pouquinho de mim. Ok. Na minha adolescência, graças a Deus, pela bela estrutura familiar que eu tenho, não entrei aí num transtorno alimentar como anorexia, bulimia, mas eu tive essa fase, essa preocupação, acho que todo adolescente tem essa preocupação com a autoimagem. É quando ele começa a se descobrir, né, na puberdade, o seu corpo. E eu tinha aí uma preocupação extrema com o meu corpo, ao ponto de falar para minha mãe, eu era uma adolescente, não lembro a idade, 14 anos, talvez 13 anos. Eu era magrinha, mas eu virava para minha mãe e falava assim, mãe, eu quero fazer lipoaspiração. Eu quero tirar a gordura que está aqui, eu quero tirar a gordura... Localizada. Assim, você tá ficando doida? O que é isso? Mas era mesmo a influência da mídia. Então a gente se comparava muito com as modelos, com as Miss, com as atrizes, e a gente entendia que aquele era o padrão, era naquilo que eu tinha que chegar. Né? E se o adolescente nessa fase não tiver um bom acompanhamento, uma boa instrução, um bom apoio, com certeza se enquadra aí dentro desses transtornos. Doutora, e aí vai a nossa próxima questão. O que é que as mães podem fazer para começar, para ver os sinais? É que uma mãe de uma adolescente, que é principalmente essa fase que se começa, porque mais ou menos até os 12
nós mães ainda conseguimos... Ai, depois dos 2, a minha... Ai, a minha tá longe ainda. A Bissolena ainda tem um tempinho aí. A minha está longe ainda. A minha mas já está com 16, mas graças a Deus come muito bem. Ok. Mas quais são os sinais que nós, como pais, educadores, podemos começar a ter um bocadinho mais de atenção para evitarmos, para que os nossos adolescentes não vão para um caminho e depois terminarem em um transtorno alimentar? Tá. É muito importante que os pais conheçam os seus filhos. Né? Nós vemos agora, doutora Ana, nos últimos tempos, cada vez mais pais distantes dos seus filhos. Então, eles não conseguem perceber quando há uma mudança de comportamento, uma mudança de personalidade. Então, geralmente, uma criança que gostava de ir à escola, talvez não goste mais, talvez está sofrendo um bullying. Crianças que gostavam de comer, de repente, evitam comer, falam, não, mãe, não quero comer, quero ficar no meu quarto, começam a disfarçar aí. Crianças que começam a ter uma preocupação extrema com a sua autoimagem. Então, eram crianças que não tinham preocupação com maquiagem, com determinado tipo de vestimenta, e começa a mudar repentinamente. É claro que isso acontece, é natural nos adolescentes, mas mudar repentinamente, querer aí buscar algo daquilo que não é habitual daquele indivíduo, daquele adolescente. Então, acho que o segredo é conhecer o seu filho, muito diálogo, muita conversa. Eu, por exemplo, tinha muito apoio da minha mãe, do meu pai, sou muito amiga do meu pai, então eu conseguia me expressar para eles, e nem sempre os adolescentes eles têm essa facilidade. Eu não contei aqui, mas eu também sou líder de uma igreja, com o meu esposo, e nós lidamos bastante com adolescentes ali, com jovens, que muitas vezes não têm a facilidade ou o apoio familiar de chegar, de conversar com os pais, e vem conversar com coisas que poderiam conversar com os próprios pais. Então, acho que o diálogo ali é pontual para você conhecer o seu filho, e poder aí evitar esse tipo de transtorno. Fazer lembrar que nós estamos na nossa sintonia 97.5, aquela que é uma das melhores rádios a nível de Benguela, Rádio Morena Comercial, que esse programa está a ser realizado por ela e pela Tchombela Psique, com o apoio, daquilo que é a empresa do Boss Zinda, que eles são os nossos parceiros aí por detrás das câmaras. E o Xavier, que está conosco. Eu parei de falar do Xavier, mas vou te publicitar, Xavier. O nosso Xavier, que é o nosso cameraman, que capta nossas imagens e manda para o mundo. Estávamos aqui no off a conversar e a doutora já disse que esse podcast está aí para o Brasil. Então, Brasil, nós estamos aí a chegar. Estamos internacionais hoje, muito feliz pela presença de cada um, e seja muito bem-vindo naquele que é o nosso e o vosso programa de rádio Mente Sã e Corpo São com Ana Fernandes. Doutora, nós hoje estamos a falar sobre transtornos alimentares. Acabamos de ouvir uma música muito gostosa que fala sobre cicatrizes, sobre a renovação das nossas forças, que só encontramos em Deus, aquele que é o nosso ser altíssimo, que permite a gente estar aqui. E eu queria que a doutora falasse um bocadinho sobre isso. Qual é essa conexão, então, sobre transtornos, alimentos, Deus? O que é que isso impacta? Porque eu sei que gosta de falar sobre isso. Ótima, gostei já. Aleluia, glória Amém. a Deus. Doutora Ana, nós temos que entender que nós, os seres humanos, somos feitos de corpo, alma e espírito. E quando um desses fatores não está bem equilibrado, sempre afeta o outro. Então, se o meu corpo não está bem, pode afetar a minha alma. Se o meu espírito não está bem, pode afetar aí o meu corpo, pode afetar aí a minha alma. Então, é importante entender que existe aí um equilíbrio, E Deus está aí para nos alimentar espiritualmente. Quando falamos de transtornos alimentares, quando falamos aí da autoimagem, alta aceitação, é só entendendo o amor de Deus para nossas vidas que nós nos contentamos com aquilo que nós somos, Quando a gente busca ser aquilo que Deus não fez, que nós somos seres individuais. Quando nós buscamos ser diferente daquilo que Deus, da forma como Deus nos formou, existe um vazio, existe algo que precisa ser preenchido. E o único capaz de preencher esse vazio é o nosso
E cientificamente provado e estudado que nós temos uma área do cérebro que é estimulada dentro da nossa crença. Sempre que a gente fala de Deus... Quando estamos orando, por exemplo... Buscando, tem uma área cerebral que é ativada nesse exato momento. Doutora, esse vazio que acabou de dizer... é também uma das causas que levam as pessoas a irem buscar a estética, o corpo perfeito, toda essa situação que depois acabam com consequências gravíssimas. No Brasil, por sinal, temos muitos exemplos constantemente na mídia de pessoas que perdem a vida, que ficam com corpos danificados. Ainda ontem eu vi uma reportagem num dos canais brasileiros que falava sobre uma suposta médica que dizia ser esteticista e que aplicava algumas injeções para ter glúteo, para mudar a aparência. E houve uma jovem que perdeu o bebê, a outras estão com corpos completamente danificados. E em Angola nós temos a mesma realidade, não é? Que as jardas que andam por aí a danificar os corpos das mulheres e trazendo consequências não só a nível físico, mas também a nível psicológico. É isso, doutora Ana. Vem mesmo daquilo que estamos falando. Às vezes não é só uma questão de raiz psicológica, pode ser de raiz espiritual também. Aquela pessoa não se encontrou em Deus, não entendeu o amor de Deus na vida dela, então não consegue se amar, né? Então fica procurando coisas para preencher. E por que entram, no Brasil nós vemos muito isso, nesse ciclo vicioso de cada vez mais querer alterar a aparência, porque nunca se dá por satisfeito, porque aquilo não vai preencher o vazio que ela busca, não vai satisfazer ela. Então primeiro começa mudando o rosto, o nariz, daqui a pouco é a boca, é o bumbum, daqui a pouco é a perna, daqui a pouco é o dedo, e aí entra nesse ciclo vicioso. E daqui a pouco perdeu a vida. E assim foi. Bem, doutora, fala um dos métodos de tratamento que as pessoas podem, por exemplo, uma mãe notar a sua filha com algum transtorno alimentar, alguma amiga, como é que pode ajudar alguém que nesse exato momento está a passar por um transtorno alimentar? Quais são os métodos aí de intervenção, de tratamento? Tem que ter um acompanhamento multiprofissional. O que é isso? Assessoria terapêutica, de Bela Psique. Então, nós temos aí, temos que trabalhar com um conjunto de profissionais. Então, o nutricionista, de maneira isolada, não consegue atuar. O psicólogo, de maneira isolada, também não consegue atuar. Então, é um conjunto de ações com um neuro, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um nutricionista, né? Para a gente fazer aí todo um protocolo de atuação com esses adolescentes, com esses jovens que estão enquadrados dentro de um transtorno alimentar, né? Então, no caso da nutrição, o nosso papel principal, por exemplo, em caso de anorexia, não é necessariamente ou prioritariamente fazer aquela pessoa ganhar peso, é melhorar a relação que ela tem com a alimentação, né? Senão, enquanto eu não melhorar a relação que ela tem com a alimentação, ela não vai conseguir voltar a ser saudável, né? A mesma coisa para o caso de bulimia, que ainda não falamos, né, doutora Ana? Olha, seria bom, antes da gente terminar, falamos um bocadinho dessas, principalmente as 4 que a doutora citou. Citou a anorexia, já falou, mas a bulimia ainda não. Seria bom que é para deixarmos o nosso recado para se alguém, se calhar, tem algum familiar que tenha, ou mesmo que está a passar e não sabe que está com um transtorno alimentar. Certo. Doutora Ana, embora a anorexia seja a principal causa de morte em transtorno alimentar, eu tenho uma preocupação pessoal maior com a bulimia. Porque a bulimia é algo muito oculto, que a pessoa vivencia, não é explícito. As pessoas quando olham, não parece, né? Não tem uma questão física ali envolvida. Então, qual é a característica ou comportamento da pessoa que tem bulimia? Geralmente são mulheres, né, na fase adulta, com maior incidência, e elas estão insatisfeitas com o seu corpo. Então, são geralmente mulheres que estão acima do peso, com sobrepeso ou uma obesidade, e por causa dessa insatisfação com o corpo, ela tem episódios de compulsão alimentar, que vamos falar daqui a pouco. Então, ela tenta de alguma forma se privar, não se alimentar,
não consegue, por razões emocionais, desconta na alimentação, comendo excessivamente. E quando ela come excessivamente, ela entra num processo que nós chamamos de purgação. O que é isso? É como uma limpeza, autopunição. Eu costumo falar assim, a pessoa se autopune por ter se alimentado, por ter comido. Então ela se sente culpada, tem vergonha de ter comido, tem raiva, e ela faz aí alguns procedimentos como provocar o vômito, né? Então coloca aí o dedo na garganta, pode ser que faça uso, como falamos aqui, de medicações, de chás, medicações laxantes, que fazem aí ter episódios de diarreia e, entre aspas, emagrecer, ou com uso de diuréticos também, e essa pessoa aí entra num ciclo vicioso. A tendência não é perder peso, a tendência é ganhar mais peso por causa da compulsão, né? Uma coisa que as mães podem observar bastante são adolescentes que tendem a esconder comida. Okay. Então, eles já sabem dessa compulsão, eles ficam escondendo, às vezes, no guarda-roupa, embaixo da cama, embaixo do travesseiro, e sempre quando vem aquela ansiedade, aquela frustração, desconta na comida, e depois aí se pune com os episódios de vômito, por exemplo. E qual é o agravante disso? Desidratação, né? A pessoa tem perda aí nutricional. Tem algumas, doutora Ana, que chegam até pela compulsão, querer sentir o sabor. Então, mastigam o alimento, mas depois tiram. Não chegam nem a deglutir. Então, eu considero um pouquinho mais preocupante, não no sentido nutricional, mas para ser descoberto. Okay. Né? Algo que as pessoas não sabem, é algo que as pessoas vivem no oculto. Durante muitos anos. Sozinhas, vivenciando aquilo, estou aqui, estou comendo normalmente, às vezes até como mais do que o necessário, me sinto culpada, corro para o banheiro e tiro através do vômito. Então essa é a característica da bulimia nervosa. Quando falamos da terceira, que é a compulsão alimentar, que já citamos um pouquinho agora, ela vem geralmente por razões emocionais. Então, é alguma situação psicológica não resolvida, onde aquele indivíduo vai tentar compensar na alimentação, porque nós sabemos que a alimentação também é fonte de prazer, né? Nós liberamos hormônios, serotonina, quando estamos ali se alimentando, então eles veem como algo assim que vai trazer uma solução, só que é repentino. É só de momento. A raiz do problema vai continuar ali. Então, é ansiedade, é depressão, traumas, às vezes, situações mal resolvidas, exatamente. E a característica é aquela pessoa comer mais do que deveria. Só que na compulsão alimentar, esse indivíduo não se pune. Né? Então, ele só fica nesse ciclo vicioso, come cada vez mais e exageradamente. Né? E diferente da anorexia e da bulimia, é perceptível tanto em homens quanto mulheres. Então, nós não conseguimos dizer se é mais nas mulheres, mais nos homens, e algo que tem crescido de maneira surreal, doutora Ana. Eu posso dizer que pelo menos 55% dos casos clínicos que eu recebo na clínica, nas consultas de nutrição, tem ali uma raiz ou alguém querendo se encaminhar para uma compulsão alimentar. E é uma das principais causas aí de obesidade, de sobrepeso, as pessoas tentarem descontar as suas emoções na alimentação. Grande tema para ser debatido durante muito tempo. Muito. Doutora, o que a nutricionista ou nós, não falando só de si, mas nós pais encarregados de educação, sociedade em geral, pode fazer para prevenir esses transtornos alimentares, doutora? Essa problemática tão grande que, conforme aprendemos aqui, é muitas das vezes oculta. Então, a gente às vezes nem sabe que o nosso filho, que o nosso sobrinho está a passar, mas então hoje é para você se despertar, você terem em atenção que devemos sim ter preocupação com a nossa alimentação. Tá bem. Eu acho que deveria ser trabalhado mais a conscientização, não só dos pais, dos educadores, mas também nas escolas, para as crianças, porque às vezes eles estão nesse perfil de transtorno alimentar e não sabem que aquilo é um transtorno, acham aquilo natural, acham que é uma coisa que só ele vivencia. Né? Então, trabalhar mais na conscientização desse pessoal, seja nas escolas, seja através de ações sociais. Sinto falta um pouco de políticas públicas voltadas para a saúde mental, né? A fim de promover essa conscientização. É só falando do tema, doutora Ana, que nós vamos tornar a situação conhecida e conseguir prevenir ou tratar, ou sair
tirar a pessoa daquela bolha e conseguir trazer o tratamento necessário para ela. Não quero cortar-lhe, doutora, mas quero aproveitar essa deixa sobre as ações sociais. E a prova viva disso é que na nossa segunda-feira de saúde mental, tínhamos a nossa doutora lá. E para as pessoas irem fazer a consulta gratuita que estávamos a dar lá na feira, as pessoas não queriam fazer. Enquanto uma consulta de nutrição, muitas vezes, tem pessoas que estão à procura, que querem fazer. E nós tínhamos que incentivar, pedir, olha, vai te fazer bem. E só depois da pessoa fazer a consulta... É que viam a diferença. É que via que precisava mesmo de fazer. Então, ainda temos muito isso. Por isso, trouxemos de cá para mostrar que é necessário falar, se comunicar principalmente sobre alimentação. Doutora, quero sair um bocadinho do nosso transtorno alimentar, não quero deixar de falar, porque citamos assim muito rápido, e para sermos bem resumida, porque o nosso tempo vai, sobre as nossas crianças autistas, a seletividade alimentar. Vamos lhe trazer para falar especificamente desse tema. Um tema exclusivo. Por favor. O convite já aqui feito, que é para poder voltar numa outra altura e falarmos. Mas assim, em resumo, o que é que podemos falar sobre as nossas crianças? Mamães, por favor, esse é o vosso momento. Fiquem atentas. Quando nós falamos de seletividade alimentar, nós não estamos falando simplesmente de mimo. Né? Muitas pessoas pensam assim, essa criança não quer comer, essa criança não gosta de comer ou não tem fome. Às vezes ali de maneira encoberta existe uma seletividade alimentar que pode ter uma raiz aí num transtorno do espectro autista ou outra doença de base. Mas dizer que a seletividade alimentar ela é uma sensibilidade sensorial. Então, aquela criança tem uma limitação com o ato de se alimentar. Isso pode ser no sentido visual, no sentido de paladar, então ela é sensível no paladar, ou pode ser sensível aí no tato, no tocar, ou até mesmo no olfato. Então, nós temos crianças aí que ficam extremamente enjoadas com o cheiro ou tempero daqueles alimentos. Crianças que têm medo ali, ele tem um comportamento mesmo de medo frente a um prato de comida com determinada cor, uma resistência em se alimentar com alimentos pastosos demais, ou líquidos demais, ou crocantes demais. Então, é uma sensibilidade. E é importante a gente saber a diferença entre uma introdução alimentar que não foi bem feita. Então, por exemplo, eu não gosto de determinado alimento porque não fui apresentada aquilo, não é o hábito familiar da minha família. Por exemplo, nunca dei uma fruta ou um legume para o meu filho, né, na introdução, aos 6 meses, aos 7 meses. Como que eu vou querer que ele coma salada ou alguns outros alimentos? Isso é uma coisa. Quando nós falamos de seletividade alimentar, nós estamos falando de um transtorno que precisa ser acompanhado, precisa de terapia, precisa de acompanhamento nutricional para vencer essas barreiras. É uma barreira. O ato de se alimentar para essas crianças é um desafio a ser vencido. É isso. Por isso é que a nossa doutora Laiane está na Tchambala Psique. Aquela que é o vosso centro de saúde mental de Benguela, localizado aqui na Rua Infante Dom Henrique, que tem vários serviços disponibilizados para vocês, e um deles é nutrição. Temos também terapia da fala, terapia ocupacional, psicologia, psiquiatria, psicologia das suas várias áreas, tanto empresarial como psicologia a nível pessoal, familiar, de casal. Então você que ouviu, aprendeu e quer encontrar solução não só para si, mas para sua família, se calhar não tem transtorno nenhum alimentar, mas quer reduzir o seu peso, quer ganhar massa muscular, gestantes, crianças, desportistas, pessoal que principalmente que treina, que faz algum desporto, faça uma consulta de nutrição, você vai ver resultados rápidos e vai ter uma vida mais saudável, muito mais disposta com aquela que é a melhor nutricionista do Benguela. Obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aí. Vocês já sabem que esse programa está a ser realizado pela Rádio Morena Comercial, a Tchambala Psique e a empresa do Bocezinda, aqueles que são os melhores no trabalho de marketing e publicidade a nível de Angola. Bocezinda, o nosso muito obrigada. Nós vamos ficar e terminar o nosso programa por aqui. Mas vocês sabem,
que eu não posso terminar o programa para começar sem despedir a minha convidada e pedir para ela falar sobre deixar as suas redes sociais, para que, se vocês quiserem entrar em contato direto com a nossa convidada, então podem usar as redes sociais. Então, doutora, se despeça da sua conclusão, mande beijinhos lá para cá. Muito rápido. Quero parte 2. Ou duplicar o horário ou parte 2. Não sei como vamos fazer. Pensa para a gente continuar mais. Isso. Bom, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram. Meu endereço é @nutri_Laiane Neto, Laiane com Y. Okay. Então me siga lá, né? Curte os posts ali. Estou tentando movimentar cada vez mais, a fim de promover mesmo a conscientização da importância da alimentação. Okay. E dizer que estou muito grata, doutora Ana, por esse convite. Eu que sou fã de podcast, então... Para mim está sendo uma maravilha. Não, e vai voltar. Né? Agradecer primeiramente a Deus. Se não fosse Ele, eu não seria o que sou, não estaria onde estou. Né? E agradecer ao meu marido lindo. Semana que vem vamos completar. Deixa eu aproveitar, doutora Ana. Vamos completar 7 anos de casamento. Então, meu amor, te amo. Obrigada. Você é o meu maior... incentivador e apoiador. Um beijo para minha princesa, para minha família no Brasil, pai, mãe, irmão, te amo muito. Tô com saudades, espero vê-los em breve. Olha, nós vamos à oportunidade de dar beijinhos. Olha, já agora beijinhos ao Brasil. Se vocês me quiserem aí, por favor, estejam à vontade em mandar os convites. Que a gente vai. Bem, nós vamos ficar e vamos terminar. Doutora, muito obrigada por ter aceito o convite. Sabe o quanto eu tenho um carinho imenso por si. É recíproco. O quanto é muito especial para a minha vida. Lembro-me quando nos conhecemos, que foi de imediato esse amor, uma conexão, essa conexão, fala de Deus, essa alegria. Maravilha. Tipo, nós dois estamos muito felizes e é muito recíproco a forma com que se doa, a forma com que aceita os meus desafios, as minhas maluquices. Então, eu sou eternamente grata. Conforme disse a semana passada, a Tchombela Psique existe por causa de doutoras e de médicas que acreditaram numa miúda de 29 anos. Falei isso para a nossa doutora Fede, que também é muito amiga sua. E hoje falo para si, porque vocês foram uma das pessoas que acreditaram e estão comigo até hoje. Desde o comecinho da clínica. Então, o meu muito obrigada. Ao senhor Neto, que também tem sido um dos nossos apoiadores. Eu assino embaixo. Esse homem é mesmo fantástico. Não me larga, doutora, por favor. Não, ele é paciente e eu sou a prova viva disso, o quanto ele tem sido uma bênção, não só para a sua vida, mas para a nossa vida também. Um beijinho a Vissolela. Esquecemos, meu amor. Bem, vamos ficar com a nossa frase do dia. Você que quer patrocinar e deixar o seu recado, aqui é o seu lugar, não esqueça. O nosso realizador vai pôr aqui embaixo, né? Não, aqui embaixo. Aqui são os nossos contactos, as nossas redes sociais. Ana Miriam Fernandes no Instagram e Ana Fernandes no Facebook. Então, se você quiser entrar em contato conosco, já sabe as nossas redes sociais. Estamos no fim. O nosso muito obrigada. Amo fazer o programa para vocês. É uma alegria todos os dias e vai continuar a ser assim todas as quartas-feiras. A promessa é dívida. A próxima convidada ou convidado já vai ser acionado para que vocês tenham esse programa maravilhoso. Mente sã, corpo são. O corpo só é bonito quando tem alguém saudável dentro dele. Esteja consciente do que seu corpo faz a cada dia. Ele é um instrumento da sua vida, não um ornamento para o prazer dos outros. Mas, acima de tudo, lembre do nosso convidado, do nosso combinado. Ser feliz.